Olá, internautas de oliberal.com. Hoje nós estamos aqui para conversar com a professora, doutora Luciene Coutinho, que fez um trabalho muito bacana analisando a torcida do Paysandu. Muito obrigada pela sua participação. Queria começar entendendo como foi que surgiu, né, essa ideia de pesquisar a torcida do Paysandu, a performance da torcida do Paysandu. Sim, obrigada. Eu que agradeço o convite, né? É sempre bom a gente estar falando que uma pesquisa é um filho nosso, que a gente coloca no mundo, a gente gera e coloca no mundo. Então, a minha pesquisa inicial era sobre dança do Banguê. E aí, como eu não tive a minha liberação de licença curso, eu tinha que pesquisar algo que eu pudesse fazer aqui em Belém, que eu não podia viajar. E aí, eu fui no jogo do Paysandu na Curuzu em 2018, setembro de 2018, inclusive. E aí, nesse dia, o Paysandu empatou. Aí, eu me sentei na arquibancada, a gente sentando lá, conversando, matutando por quê, tinha empatado dentro de casa. Aí, eu me sentei, olhei e pensei, digo, meu Deus, está aqui, o meu objeto de pesquisa está aqui, é esse aqui. Aí, contactei a orientadora, ela disse, tem certeza que é esse que tu quer? Né? A empolgação do momento. Eu disse, não, tá aqui, então escreve um projeto. Fui, sentei, me debrucei e aí pensei, o que a gente pode estudar olhando esse torcedor? Sempre pensando que eu tinha que vestir a minha capa de pesquisadora. Claro que meu olhar de torcedora viria, porém o principal era o meu foco como pesquisadora. Uhum. E aí vamos olhar esse torcedor, como é que... Porque a performance, o fazedor tem que se ver como fazedor, mostrar-se, ele vai mostrar-se o que ele faz. E aí eu pensei, vamos olhar para esse torcedor, o que é que impulsiona, o que ele faz, como é que a emoção age nele, para ele estar ali naquele estádio, para ele estar ali naquela arquibancada, para ele seguir o time dele sem ter nenhum ônus em contrapartida. Então eu digo, vamos pesquisar aí, é esse foco que nós queremos. E aí como foi que... Quais métodos, assim, tu utilizou para fazer essa pesquisa? Tu fostes analisar a torcida nos jogos, entrevistas? Como é que foi isso? Isso. Eu fiz entrevistas, fiz diário de campo, que a gente precisa fazer as nossas anotações, das nossas apreensões, do que a gente percebe. Porque uma coisa é a gente entrevistar, outra coisa é a gente passar formulário, outra coisa é a gente ir lá, no dia do jogo. Aí eu fiz pesquisa de campo, passei o formulário para as torcidas, todas as torcidas. Algumas eu não tive devolutiva, mas a maioria eu tive. E fiz entrevista pessoalmente, trouxe para minha casa, inclusive é um dos performances que eu digo que ele é o elemento X da minha tese, que é o seu José Antônio, o Papa do Paysandu. Não tem quem não conheça ele na torcida. Então, ele é um elemento X desse performer, que ele leva essa performance dele diária. Então, ele imbrica a vida dele. Inclusive, até salientei que a performance dele, esse amor, a paixão dele pelo Paysandu salvou a vida dele, a fala dele. Então, o Paysandu me deu a vida que tinha ido junto com o filho dele. Então, aí eu fui olhar pelo olhar da antropologia, porque é o campo que ele abarca o universo do ser humano na sociedade, na comunidade, porque a torcida, o futebol, ele é de comunidades, então as torcidas fazem parte dessa comunidade. A primeira comunidade é na família, depois eles vão se introduzindo em outras comunidades. A torcida é uma comunidade. Sim. Dentro do futebol, dentro do time de futebol. Uhum. E aí, dentre os teus resultados e observações que tu fizestes, né? Quais características tu destacarias, assim, como única? Não, acho que não dá para dizer como única, né? Porque aí teria que ter um estudo maior para analisar todas as torcidas e tudo mais. Verdade. Mas uma coisa muito marcante da torcida do Paysandu, assim, que tu percebeste. Olha, como eu te falei, a paixão é o principal elemento que move esse torcedor. Inclusive, eu peguei o estudo do Aristóteles, que fala de 14 paixões, e nessas 14 paixões eu consegui exemplificar de cada paixão desse um momento vivenciado pela torcida. O momento, por exemplo, que está passando agora o time, é o momento que o torcedor se encontra na cólera, na raiva. Ao mesmo tempo que ele se encontra na raiva, ele diz, eu não vou no estádio, eu não vou assistir. Mas no outro dia ele já perdoou, já tá a paixão, já tá o amor, e ele vai lá de novo apoiar, torcer. Não é à toa que é chamado de fiel, a torcida fiel, porque é um relacionamento, né? É na alegria e na tristeza.
Então, nessas paixões que Aristóteles aponta, é o elemento que move esse torcedor, é o que diferencia ele. A torcida organizada é um outro torcedor, é aquele que ele apoia, incentiva e está lá no campo antes do jogo. Ele faz aquela preparação antes do jogo, coloca suas faixas, suas bandeiras, leva seus instrumentos musicais sem nenhum ônus. Tudo são eles que se bancam mesmo. Toda a torcida, inclusive eu faço parte de uma torcida organizada, as Apaixonadas PSC, que eu ganhei de presente com a minha pesquisa. Eu não fazia parte de nenhuma torcida, e aí quando eu fui entrevistar a presidente, a Giza Vilhena, ela me fez o convite: tu quer entrar? Eu disse, lógico. E aí, nessa torcida, eu pude vivenciar o que é a gente entrar antes de todo mundo, antes dos jogadores, antes do presidente, de todo mundo. E fazer aquela preparação, arrumar a casa para aquela pessoa importante entrar, que são os jogadores. Teve alguma coisa, assim, que te surpreendeu muito, né, nessa tua pesquisa? Porque tu não tinhas o costume de ir ao estádio, né? Sim, sim. E aí tu passaste a ter depois que iniciaste a pesquisa. E teve alguma coisa assim que tu não imaginava, assim, dentro da torcida, que te surpreendeu bastante? Olha, quando eu fui junto com as meninas pra gente colocar a faixa, a bandeira, eu fiquei muito surpresa. Eu disse, gente, eu não imaginava que a torcida tinha que vir bem cedo. Se o jogo é 4 horas, eles têm que estar lá 1 hora para fazer toda essa montagem, para levar esses instrumentos, para ficar lá. E eles ficam, por exemplo, de 1 hora até as 4 para o início do jogo. E eles ficam lá de boa e conversando. Eu digo, gente, é muita paixão que move. Porque muitos daqueles que eu entrevistei, eles tinham faltado trabalho, às vezes estavam até com atestado médico, mas eles estavam lá, dizendo, não, é meu compromisso. Porque toda a torcida precisa mandar um ofício dizendo quem são as pessoas que vão. Também tem que estar tudo organizado isso. Precisa mandar o ofício para a polícia vê quem são as pessoas que vão entrar. Hoje todas as torcidas são cadastradas. Não é à toa que qualquer situação que aconteça tem como saber quem são os envolvidos, porque todos os torcedores têm o seu CPF lá atrelado à sua torcida e tem toda uma organização. Então, esse torcedor é movido por essa paixão que leva sair da sua casa num dia de semana, sair mais cedo do seu trabalho ou faltar e estar lá antes do jogador, fazer aquela preparação para recepcionar. Então, eles dizem, o torcedor, ele está... E eu sempre digo, o torcedor está 100% com o time e o torcedor é fixo. Ele sempre vai estar lá. Jogador é passageiro, é igual passarinho, ele passa. Técnico é passageiro, presidente é passageiro, mas o torcedor é o que fica. Uhum. Na tua visão, né, dentro da tua pesquisa, assim, como a torcida do Paysandu pode se diferenciar, né? Que características, assim, ela pode se diferenciar de outras, no sentido de identidade, né? Numa coisa que é única dela, né? Ou pode ser. E como impacta no jogo, assim? Como a torcida impacta no jogo? Olha, eu sempre falo que o jogo é diferente dentro da casa, lá na Curuzu, Bom Pará, Curuzu. O elemento, eu digo assim, o diferencial dessa comunidade da torcida é que não é só no jogo que eles vivem essa paixão, esse amor. Eles vivem, eu até digo que são 24 horas que eles vivem essa paixão. Então, essa paixão pelo time, não é à toa que está atrelada, a vida do torcedor acaba se atrelando a essa paixão. Então, no dia de jogo, eu preciso me programar para fazer até X horário antes de eu me direcionar. Aí, depois da Curuzu, não estou mais para ninguém. Inclusive, as pessoas dizem assim, os torcedores, tem jogo hoje, só penso nele, nada mais me interessa. Então, o Paysandu está em primeiro lugar na vida deles, desses torcedores. Então, eu digo, a paixão, o amor que move o torcedor do Paysandu é diferencial. Não é melhor que os outros, mas ele diferencia. É uma paixão que move o torcedor, que leva ele a pertencer a essa comunidade de primeira família, sai dessa família e entra nessa comunidade de torcedores. Isso, torcedores organizados, tem diferente, elemento X, torcedores de amigos, de família, tem outro e funciona.
algo que o estimula diferente. O torcedor de amigos e família, ele vai esporadicamente. Alguns vão sempre, mas mais esporadicamente. E a torcida organizada, não. Ela sempre está presente, independente. Tanto que você pode ver que eles se deslocam daqui do norte lá para o sul, de ônibus. Tem torcida como a Terror, que eles passam uma semana viajando para chegar lá na região sul para assistir o jogo. Eles pegam frio, pegam chuva e estão lá. Então, essa paixão, eu sempre saliento Aristóteles, essas 14 paixões é que movem o torcedor. Na raiva, na alegria, no amor solidário, amor desinteressado, sem ônus em contrapartida. Sim. Então, é isso que move, é o diferencial do torcedor, do Paysandu. Dentro da tua pesquisa, tu analisaste cantos, gestos, esse tipo de performance deles? Algumas torcidas, como a Terror, a Alma Celeste, elas têm seus próprios cantos, seus próprios gritos de guerra que eles mesmos fazem. E tem, como a Terror, ela tem instrumentos musicais, tem um próprio puxador lá, que ele começa e impulsiona os outros a repetirem, a fazer o refrão. Então, eles têm várias músicas que eles ensaiam, eles criam, aí eles associam com ritmos diferentes. Tem outras que não. Por exemplo, as Apaixonadas não têm um grito de guerra, assim, mas elas vão cantando, vão pegando, vão criando algumas versões de gritos. Tem outras torcidas que, além desses instrumentos musicais, desses cantos, tem movimentações. Então, cada uma tem um elemento que o diferencia. Mas eu te digo que a Terror é a que mais abarca tudo isso. Música, instrumentos, canto, puxador. Não é à toa que ela é maior, até porque ela é mais antiga também. Para a gente encerrar, o estudar futebol, né, assim, como manifestação cultural, como entretenimento, não é algo tão comum assim, né? Especialmente aqui na região norte, no Pará. E aí eu queria saber, assim, qual a importância, né, de começar a fazer esses trabalhos para entender o futebol como um fenômeno cultural, né? Sim. E de comunidade e de fenômeno social mesmo que ele é. Olha, a minha tese é a primeira, do PPG-Arte da UFPA, enquanto mulher, enquanto mãe de trigêmeos. Eu até falei, a minha pesquisa ela vai proporcionar um outro olhar, porque às vezes a gente olha para um assunto sem fazer uma encruzilhada de outros assuntos, outros termos, outros campos. E aí, quando eu fui olhar para a performance, eu disse, vamos fazer vários viés da dança, da performance, enquanto professora, porque o futebol está lá com as crianças. Então, eu preciso atrelar o que eles vivem no cotidiano deles e falar a linguagem com eles. Então, eu precisava, foi até esse retorno que eu trouxe para a SEMEC, que eu disse, a minha pesquisa vai impulsionar eu tocar no meu aluno em assunto que é da vida dele. Então, toda pesquisa ela precisa fazer isso, ter um olhar diferenciado, trazendo aquilo que várias pessoas têm no seu comum, que é o seu cotidiano, e tornar mais acessível. Olhar para outros campos com o nosso viés de pesquisadora, de antropóloga no campo da antropologia, que olha esse indivíduo na sociedade, em seus vários campos de estudo. E aí a minha pesquisa impulsionou isso. Falar do futebol, da torcida, na linguagem da dança, olhar enquanto performance, olhar até enquanto eu fiz várias associações enquanto uma língua falada. Porque tem a língua do futebol, tem o código, tem os decifradores, tem os cifradores que são jogadores, os torcedores são os decifradores porque eles entendem o código do futebol. Então, olhar em vários campos da pesquisa e impulsionar também a novas pesquisas, porque não é só homem que fala de futebol, não é só homem que está na torcida, nós mulheres também. Então, eu digo que eu espero que a minha pesquisa seja um pontapé inicial para outras mulheres se sentirem estimuladas a pesquisar algo que a gente ainda precisa quebrar muitas barreiras, então que sejam quebradas várias barreiras por nós mulheres, né? Sim. E olhar esse campo especificamente do futebol com o nosso olhar feminino.
Isso mesmo, muito bacana. Foi muito curioso como eu achei a pesquisa. Sim. E aí fiquei... Não, a gente tem que falar sobre isso, porque realmente assim, é uma coisa que jogadores de fora, né, quando vêm jogar aqui, eles falam sobre isso, sobre como a torcida é muito forte, assim, é muito presente. Exatamente. E impressiona muito, né? Especialmente lá na Curuzu, que é um estádio bem fechadinho, né? Então a torcida fica muito próxima ao campo. Então realmente dá para tu escutar tudo, dá para tu sentir tudo, né? E ano passado tiveram 2 jogos que foram muito... Até, eu sempre me arrepio quando eu falo sobre isso, que foram só as mulheres e crianças para o estádio. Então, foi um marco na nossa história aqui, do futebol aqui em Belém do Pará, que, inclusive, eu faço parte de uma torcida Movimento Feminino de Arquibancada, em que as outras torcedoras ficaram super inspiradas, mas ainda não conseguiram. Nós fomos um marco aqui em Belém, em ter só as mulheres e crianças lá. E eles falaram, gente, é muito diferente o clima tendo só as mulheres aqui. E nessa oportunidade eu até levei a minha mãe, que ela nunca tinha ido lá na Curuzu, fomos. Eu digo, gente, é mais um passo para a gente mudar as coisas. Então, é muito... É um campo que ainda precisa de muitas coisas para ser estudada. Foi só o primeiro passo. O primeiro passo. Eu já até penso, eu digo, eu já quero pesquisar isso aqui. Já uma reverberação da minha tese, já para minha pós. Muito bacana. Muito obrigada, Luciene, pela tua participação. Parabéns pela pesquisa. Obrigada. É muito bacana mesmo. Acho importante, né, a gente ter essa atestação, né, das coisas que a gente observa, né, academicamente, né, para exatamente confirmar, né, reafirmar aquilo. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. É isso, gente, nós ficamos por aqui. Obrigada a todos pela audiência e até a próxima.